Olá! Na aula de hoje demonstraremos como calcular o custo de fontes específicas e combinar esses custos a fim de chegar a um valor médio. Esse valor serve para avaliar as oportunidades de investimento. Não esqueça de fazer as suas anotações e boa aula! Boa noite! Vocês sabem o que é o custo de capital? O custo de capital é a taxa de retorno que a empresa deve obter nos projetos em que investe para poder manter o valor das suas ações no mercado. As empresas contam com 4 fontes de fundos básicas. Elas são a dívida a longo prazo, as ações preferenciais, os lucros retidos e as ações ordinárias, a qual falaremos agora com a nossa consultora Carla Silva. Boa noite, Vanessa. Boa noite. Os acionistas ordinários, eles são os proprietários da empresa. Eles também podem ser conhecidos como proprietários residuais, né? Por quê? Porque eles ficam com resíduo, né? Com o que sobra após o atendimento de todos os outros direitos sobre resultados e ativos da empresa. Estes acionistas, eles têm o controle da empresa, eles têm direito a voto. Eles participam diretamente das decisões empresariais. Quando eles querem levantar capital próprio, eles colocam ações ordinárias sim no mercado. Porém, eles têm a preferência na compra, né? Eles podem comprar com valor menor, justamente para manter essa participação proporcional e manter também o controle na votação. Só que esses acionistas, eles esperam um retorno, né, com essa venda. E é o que nós vamos ver no cálculo agora bem simples que nós vamos ensinar. Bom, Vanessa, o custo da ação ordinária é o retorno exigido pelos acionistas sobre suas ações. A fórmula é a seguinte: KS é igual a D1, que divide P0 mais G. KS é o retorno que queremos descobrir, D1, o dividendo esperado do período, P0, o valor da ação e G, a taxa constante de crescimento. Usando um exemplo para ficar mais fácil, a empresa Sexto C quer determinar o custo das suas ações ordinárias. O preço da ação dessa empresa no mercado é R$ 60 e o dividendo que a empresa espera pagar é R$ 5,46 no final de 2013. Os dividendos pagos nos últimos 6 anos foram os seguintes. No ano de 2006, o dividendo era R$ 3,80. Em 2012, R$ 4,78. E aí tem as variações dos outros anos. Para calcular a taxa, na HP, você vai colocar R$ 3,80, que é o valor do primeiro período, CHSPV, R$ 4,78, que é o valor do último período, FV, 6N, porque foram 6 anos após o primeiro período, I, que é igual a 3,90%. Substituindo na fórmula, KS é igual a 5,46, que divide 60, mais 3,90%, que é igual a 13% ao ano. Então, o custo de 13% ao ano da ação ordinária representa o retorno exigido pelos acionistas. Existem 2 maneiras da empresa levantar capital próprio através de ação ordinária: lucro retido e emissão de novas ações ordinárias. No caso do lucro retido, quando a empresa retém lucro, os acionistas esperam um retorno sobre aquele dinheiro guardado. Eles querem o mesmo retorno como se tivesse comprado novas ações. Sendo assim, a fórmula é KR igual a KS, ou seja, o mesmo custo que descobrimos no cálculo anterior, no caso do nosso exemplo, 13% ao ano. No caso da emissão de novas ações ordinárias, é um pouco mais difícil. A fórmula é a seguinte: KN é igual a D1 dividido por NN mais G, onde KN é o custo de emissão da nova ação que vamos descobrir, D1 o dividendo esperado, NN o recebimento líquido da venda da nova ação, descontando o deságio e o custo de colocação, e G é a taxa constante de crescimento. O deságio é a diminuição do valor da ação em comparação com o mercado. A empresa lança com um valor menor para atrair os investidores e tem o custo de colocação também, que é a taxa de subscrição, que é para cobrir os custos na emissão dessa nova ação. Utilizando o exemplo anterior, nós vamos ter 5,46 para o D1, 60 para o P0 e a taxa de crescimento é de 3,90%. Então, a empresa Sexto C estimou que, em média, as novas ações podem ser vendidas a R$ 57,00, ou seja, R$ 3,00 de deságio, e terá R$ 3,00 também de custo de subscrição, totalizando R$ 6,00 a ser descontado do valor da ação total. Para descobrir o NN, então, nós vamos subtrair R$ 6,00 dos R$ 60,00 que valia a ação. Logo, teremos um novo valor de R$ 54,00 por ação.
Substituindo os valores na fórmula de emissão de novas ações, então, teremos KN é igual a 5,46 dividido por 54 mais 3,90%, que é igual a 14,01% ao ano. Então, o custo da nova ação ordinária da empresa Sexto C é 14,01%. E é o que vamos usar, o que deve ser considerado o custo de capital dessa empresa. Mas também tem as ações preferenciais, né, Carla? As ações preferenciais, elas são ao contrário. Elas não dão o direito de voto a participar diretamente dos assuntos da empresa, porém, elas dão a preferência para os acionistas receberem os seus dividendos, né? Exatamente. E para isso também tem um cálculo simples. Vamos ver? Vamos. Para calcular o custo das ações preferenciais, utilizaremos a equação abaixo. RP é igual a DP dividido por NP, onde RP representa o custo das ações preferenciais, DP o valor do dividendo anual e NP o valor dos recebimentos líquidos com a venda da ação. Vejamos o exemplo. A Uninove está examinando a possibilidade de emitir ações preferenciais a 10%. Espera vender ao valor de face de R$ 87,00 por ação. O custo de emissão e venda deve ser de R$ 5,00 por ação. O primeiro passo para identificar o custo da ação é calcular o valor anual dos dividendos preferenciais. Taxa percentual vezes valor de venda, 0,10 vezes 87, resultando assim 8,70. O segundo passo é calcular o valor dos recebimentos líquidos, que correspondem ao preço de venda menos os custos de lançamento, 87 menos 5, que é igual a 82. O último passo é substituir as letras da equação pelos valores encontrados. RP é igual a 8,70 dividido por 82, resultando assim 10,6%. Sendo assim, o custo da ação preferencial da Uninove será de 10,6% ao ano. Gostaria de agradecer a participação da nossa consultora Carla Silva e agora vamos para o próximo tema, modelo de Gordon. O método Gordon é um modelo de crescimento que passa por atualização de valor das ações, que foi criado na década de 1959 e tem o nome de seu criador. Esse modelo também é conhecido como crescimento perpétuo, ou seja, uma avaliação que serve para empresas avaliadas estáveis no mercado e que estejam com os dividendos crescendo. É uma taxa que se possa contar em longo prazo. Vamos à fórmula. P justo é igual a D1 dividido por KS menos G. Antes de calcularmos a fórmula, vamos entender o significado de cada letra. Preço justo é igual ao primeiro dividendo previsto naquele momento, dividido pelo custo de capital próprio, taxa de retorno exigida pelos acionistas para manter as ações, subtraído pela taxa de crescimento dividendos. Exemplo e resolução. O preço justo de uma ação para a qual se espera o próximo dividendo, no valor de 0,83, sendo seu custo de capital próprio de 25% ao ano, para uma previsão de crescimento de dividendos de 5% ao ano. Agora vamos substituir cada letra que consta na fórmula pelos valores. D1 será o valor de 0,83. KS será 25% ao ano. Nesse caso, você irá fazer 25 vezes 100, que ficará 0,25. G será substituído pelo valor 5% ao ano. Nesse caso, você irá fazer 5 vezes 100, que ficará 0,05. Então, veja como ficará a fórmula. P justo é igual a
0,83, dividido por 0,25 menos 0,05. Ao calcular, podemos ver que o valor será 4,15. Dani, meu doce. Sim, doutor Felipe. Pelas contas do Rosário, estou com uma dúvida sobre a política de dividendos. Pode falar. Eu sei que a política de dividendos representa o lucro corrente ou acumulado, em forma de sociedade anônima. E eu sei que esse valor não pode ser retirado do caixa da nossa empresa. Exatamente, assim fica conhecido como bonificação. Dani, e se a gente não pagar esses dividendos, o que pode acontecer? O que pode acontecer é que a empresa vai demonstrar que a situação financeira dela não está nada saudável. Tem alguma fórmula que eu possa saber qual é o lucro que eu vou ganhar a longo prazo? Sim, tem a fórmula Godon. O senhor conhece? Sim, eu estou lembrado. É a fórmula que mostra as empresas que têm um lucro muito grande sobre as ações em forma de taxa a longo prazo. Isso, mas o senhor sabe calcular? Não, você pode me ajudar? Claro. Quem nunca ficou entre a cruz e a espada sem saber qual decisão tomar? É isso que veremos agora no custo de oportunidades. Custo de oportunidade. Frequentemente, o termo custo de oportunidade é substituído pelo termo custo alternativo, como palavra sinônima. Segundo Birch e Henry, o conceito originou-se com Frederick von Wilson, 1851 a 1926. Foi aplicado na determinação do valor de situação de tomada de decisão para a produção. O custo de oportunidade é um termo usado para indicar o custo de algo renunciado, em termos, uma oportunidade perdida, ou seja, que deixamos de escolher. Também envolve bastante o tempo que dispomos para realizar alguma tarefa, e assim temos que escolher entre A ou B. Caso seja escolhido A, nosso custo-oportunidade será AB. Veremos na cena seguinte, onde Valdirene tem 2 retiradas para fazer, mas dispõe de tempo apenas para uma. Sendo assim, terá que renunciar uma das 2 que será seu custo-oportunidade. Fala, Marcelo, beleza? Conseguiu fazer o cálculo lá de CMPC com a Gabriela? Ah, conseguiu, né? Ah, você vai levar cerveja? Pode deixar que eu levo a linguiça. Falou. Bom dia, Vanessa, tudo bem? Bom dia. Senhor Guto, a senhorita Valdirene está te esperando na sala dela. Tá bom, então, obrigado. Nada. Licença, Valdirene. Pode entrar, doutor Guto. Bom dia, tudo bem? Tudo e com o senhor. Tudo bem. Vanessa me disse que você estava me procurando com urgência? Sim, exatamente. O que acontece? Hoje eu tenho 2 produtos para retirada, mas eu só tenho um caminhão na transportadora. Como que eu faço para poder resolver? Valdirene, seu caso está me lembrando bastante custo-oportunidade. Como que funciona? Você me disse que tem as 2 retiradas para fazer, correto? Correto. Só que apenas um caminhão e que não vai dar tempo de você ir fazer as 2 retiradas. Exatamente. Isso? Nesse caso, você tem que escolher a alternativa que é melhor para você. Caso você escolha a primeira retirada, o seu custo-oportunidade vai estar sendo a segunda retirada que você vai estar deixando de ir. Ou seja, uma oportunidade perdida. Você vai estar perdendo a oportunidade de ir buscar essa segunda retirada. Você entendeu? Não, ainda não entendi. Explicar mais fácil. Você lembra que um tempo atrás, você me disse que ia no show do Gaviões do Forró ou no show do Calcinha Preta, que tinha recebido o convite para os 2? Sim, lembro. Só que era no mesmo dia, né? É. Você teve que escolher entre um e outro, não foi? Ah, eu tive. Foi tão difícil. Certo. Eu lembro que você me disse que foi no Calcinha Preta, não era? Sim, claro. Como você foi no show do Calcinha Preta, o seu custo-oportunidade foi o show do Gaviões do Forró que você deixou de ir. Ai, Ou foi. seja, você perdeu a oportunidade de estar indo no show do Gaviões do Forró, entendeu? Ah, agora eu entendi. Então isso significa que o meu custo-oportunidade seria eu administrar o meu tempo. Isso, é e escolher a melhor alternativa para você, e o seu custo-oportunidade vai estar sendo aquela oportunidade que você vai estar deixando de lado, vai estar renunciando. Uma forma mais fácil também. Você lembra que você me chamou para aquele barzinho na porta da faculdade? Ah, eu lembro, claro. Você falou que toda sexta rola um pagodão lá ao vivo e tal. É, isso mesmo. Um pá pra lá, pra cá. Um exemplo mais fácil também. Você indo pro barzinho, o seu custo vai estar sendo a sua aula perdida de sexta. Entendeu? Ah, você vai estar entendi. deixando de ganhar um ponto na aula e tudo mais. Caso você escolha ir pra aula, você vai estar deixando de lado aquela cervejada com os amigos,
aquela pegadinha que você falou que tem lá também, entendeu? Ah, entendi. Agora sim eu entendi. Então agora eu consigo resolver o meu caso. Eu vou decidir qual é a melhor empresa que eu posso retirar esse produto. Se eu retiro o produto A ou se eu retiro o produto B. Obrigada, viu? Isso mesmo. Tchau. Tchau. Agora, iremos falar sobre um gerente que precisa capitalizar os recursos do seu projeto e demonstrar aos investidores a segurança no valor investido. Bem-vindo ao CMPC. CMPC é obtido pelo custo de cada fonte de capital ponderado por sua respectiva participação na estrutura de financiamento da empresa. Reflete o custo futuro médio esperado dos fundos a longo prazo. Vamos à fórmula? Abaixo podemos calcular o custo futuro médio esperado dos fundos a longo prazo. Segue conceito. RI, RP, RR, RN é o custo específico de cada modalidade de financiamento multiplicado por WI, WP, WS. É a participação das fontes específicas de capital ao longo prazo. Para calcular, é importante conhecer todas as suas fontes de financiamento, sendo capital próprio ou capital de terceiros. Com o resultado, trará RA, o custo médio ponderado. Com esse resultado, informará a taxa de atratividade implícita para a empresa. No exemplo abaixo, informamos as participações e custos do capital próprio e de terceiros. Feito a conta, é demonstrado a taxa de atratividade da empresa, de 13,8%. Conclusão que qualquer investimento com retorno acima desse percentual deve ser preferido. Chefe, já estou chegando na mesa dela, hein? Vou ver sobre aquele cálculo. Sim, o retorno vai ser legal. Os investidores vão gostar. Com certeza. Sabadão aquele churrasco, hein? Eu vou levar cerveja. Falou, um abraço. Tchau, tchau. Gabi, tudo bem? Tudo bom? Beleza. Tô com um novo projeto, Gabi. Eu tô precisando de aporte de recursos. Eu entendo pouco, tá? Eu sei que eles são originários tanto quanto empréstimos, financiamentos e ações na bolsa. Sim. E como nossa empresa SA, acho que a gente está no caminho certo. Gabi, eu preciso demonstrar para o chefe uma maneira que o nosso retorno seja maior que o nosso custo. Existe algum cálculo que a gente consiga fazer isso? Sim, Marcelo. Inclusive, eu estava mexendo nisso agora. Ah, legal. Ele se chama custo médio ponderado de capital, Legal. que ele busca avaliar e medir o nosso custo de capital e a taxa de atratividade da nossa empresa. Mas para isso, antes a gente precisa definir alguns pesos e descobrir a origem das fontes dos nossos recursos, que podem ser eles de capital próprio ou capital de terceiros. E o nosso ativo significa os nossos fundos de investimento e o nosso passivo a origem dos nossos recursos. Legal. Valores e pesos percentuais da estrutura do passivo? Exatamente isso. Vou te dar um exemplo. Bom, galera, chegamos ao final de mais um estudo e vimos a importância de avaliar se o investimento proposto irá aumentar ou diminuir o valor de mercado da empresa e qual a melhor fonte específica de capital a investir, garantindo a satisfação dos acionistas. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Ah, e nada de perguntas difíceis. Fontes específicas. Após o pagamento do direito. We making it 'cause we make it move. The only thing we know how to do. Dani, meu Deus. Said it's the only thing we know how to do. Work Dani, meu hard, play Deus. hard, Pelas work contas hard, do play hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job.